Procariontes. Quem são? Seres procariontes são unicelulares, cuja célula não apresenta sistema interno de compartimentalização membranosa, incluindo o núcleo. Por isso, o material genético, composto por DNA, encontra-se imerso no citoplasma. Ainda, a célula procariótica possui envoltório externo à membrana plasmática, conhecido como parede celular. São seres procariontes as bactérias e as arqueobactérias, separadas em dois domínios. As bactérias, há mais tempos conhecidas, foram agrupadas no reino Monera, juntamente com as cianobactérias fotossintetizantes. Existem bactérias de diferentes formatos, podendo ser autótrofas ou heterótrofas, aeróbias ou anaeróbias, e pela sua diversidade são encontradas em todos os ambientes onde desempenham papel essencial. São decompositoras, fotossintetizantes, responsáveis por todo o ciclo do nitrogênio, amplamente utilizadas em biotecnologia. Na indústria, são exploradas pelo processo de fermentação lática ou acética, além de comporem a microbiota do nosso intestino e pele. No entanto, algumas bactérias causam doenças, inclusive em seres humanos. Caso não tratadas adequadamente, podem trazer sérias consequências. A prevenção da maioria das bacterioses depende de hábitos simples de higiene pessoal, como escovar os dentes, lavar as mãos, tomar banho, beber água tratada e lavar bem as frutas. Do setor público, exigir saneamento básico e controle de pragas. Ainda, manter em dia sua carteirinha de vacinação. O tratamento baseia-se em administração de antibióticos. Sendo assim, doenças causadas por bactérias, nos tempos atuais, são diretamente relacionadas à situação socioeconômica da pessoa. A tabela abaixo apresenta as principais doenças causadas por bactérias que acometem humanos. Pandemias bacterianas. Estão incluídas peste negra, tifo, cólera e tuberculose. A peste é causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida pela picada da pulga de ratos, responsável por 3 grandes pandemias na história. A pior de todas ocorreu no século XIV, chegando à Europa proveniente da China através de navios. Em 1347, durante 4 anos, 75 milhões de pessoas morreram da doença, o que equivale a 1/3 da população da época. Os sintomas iniciam com febre, dores de cabeça e pelo corpo, cansaço, perda de apetite. Alguns dias depois, aparecem os bubões, inchaços dos linfonodos, que fazem parte do nosso sistema imunológico. Aquelas bolinhas que a gente chama de íngua inflamada. Evolui para hemorragia interna e subcutânea, gangrenas nas extremidades e falência de órgãos. As manchas hemorrágicas subcutâneas dão o nome de peste negra. Se acometer pulmões, pode vir a ser transmitida por tosse ou espirros. Na época, vinagre, perfume e enxofre afastavam os ratos e, por consequência, as pulgas. As cidades, para prevenção, foram fechadas. No século XIX, com a descoberta das bactérias e o desenvolvimento dos antibióticos no século XX, diminuiu a taxa de mortalidade da doença de 90% para 10%. Atualmente,
1.000 casos no mundo, principalmente na África, são anotados. 2 casos foram computados no Brasil entre 2000 e 2017. A última morte no país foi em 1986. A primeira pandemia, provocada pela peste, ocorreu no Império Bizantino entre 541 e 542, na Europa, Ásia e África, e foi batizada como Praga de Justiniano, em referência ao governador da época. Durou 200 anos e vitimou 25 milhões de pessoas, com surtos menores. Nos séculos seguintes, vários surtos foram registrados e 2 pandemias, a do século XIV, já mencionada, e a do século XIX, que ficou conhecida como a terceira epidemia, iniciando na China. Se espalhou até as Américas e vitimou cerca de 10 milhões de pessoas, principalmente na Índia. Somente no século XVII, os médicos passaram a utilizar a roupa característica da peste, com máscara de olhos de vidro e bico, que era preenchido de ervas aromáticas e palha. Isso porque se acreditava que a doença era transmitida por miasmas, um conjunto de odores féticos que viajavam pelo ar e eram criados por matéria orgânica em putrefação. Os antibióticos tornaram esta doença de pouca relevância. A pandemia de tifo aconteceu entre 1918 e 1922, matando 3 milhões de pessoas. Causada pela bactéria Rickettsia pravazechi, é transmitida pelo piolho. Rickétsias são bactérias muito pequenas que não apresentam parede celular e, por isso, vivem dentro de célula hospedeira. Os sintomas da doença incluem febre alta, dor de cabeça, delírio e estupor, manchas rosadas que adquirem caráter hemorrágico. A profilaxia ocorre com o controle dos vetores, os piolhos, e higiene pessoal. E o tratamento é feito com antibióticos. Responsável por 7 pandemias registradas ao longo dos séculos, a primeira em 1817 e a última em 1961, é causada pela bactéria Vibrio cholerae. Estamos falando da cólera. A bactéria entra no corpo através de água e alimentos contaminados. Causa diarreia leve até profunda, com ou sem vômitos, dor abdominal e cãibras. Vai depender de como está o sistema imunológico da pessoa, mais leve ou mais forte os sintomas. A profilaxia ocorre por saneamento básico, higiene pessoal e lavagem de alimentos crus. Em áreas endêmicas, com risco de surtos, pode ser administrada uma vacina. O tratamento se dá pelo uso de antibióticos. A bactéria Mycobacterium tuberculosis, ou bacilo de Koch, causa a doença conhecida como tuberculose. Detectada em ossos humanos pré-históricos, é conhecida como uma doença que mais mata adultos no planeta pela Organização Mundial da Saúde. Acredita-se que 25% da população humana esteja contaminada e 1,5 milhão morrem por causa dela por ano. De janeiro a março de 2020, foram registradas 300 mil mortes. Por isso, é uma pandemia atual. O contágio ocorre pela saliva, através de tosse, espirro ou fala. Os sintomas incluem tosse seca persistente, crônica. Se tiver tosse desse jeito por mais de 3 semanas, procure um médico. Febre, suor noturno, prostração. O tratamento por antibióticos é gratuito pelo SUS, de duração de 6 meses.
O abandono do tratamento ao primeiro sinal de melhora vem selecionando bactérias cada vez mais resistentes. Para prevenir, faça a vacina BCG. Na América Latina, 80% da população vive nos centros urbanos. O crescimento acelerado das cidades traz grandes desafios. A tuberculose é uma doença infecciosa que se transmite com mais facilidade neste ambiente. As pessoas em idade produtiva são as mais afetadas pela tuberculose. Além disso, alguns grupos são mais suscetíveis para contrair a doença. O controle da tuberculose é difícil, porque o tratamento tem duração de pelo menos 6 meses. Muitas pessoas interrompem o tratamento antes do tempo determinado e, com isso, sofrem recidivas. Existem outras barreiras para o controle da tuberculose. A boa notícia é que foi implementada a iniciativa de controle da tuberculose nas grandes cidades. Um compromisso dos governos, coordenado pelas autoridades de saúde, para combater a doença por meio de uma abordagem multissetorial. Com essa iniciativa, busca-se identificar casos de tuberculose e pessoas em risco e adaptar os cuidados da saúde conforme as suas necessidades. Os pacientes de TB recebem uma atenção integral, que inclui a melhoria dos hábitos alimentares, o acompanhamento ao tratamento e apoio psicológico. Busca-se que os pacientes sejam integrados em programas de proteção social e promove a participação da comunidade e da sociedade para o controle da tuberculose. A iniciativa de controle da tuberculose em grandes cidades está em prática em várias partes da América Latina. O objetivo é expandir essa iniciativa para outras cidades. Na próxima aula, falaremos sobre bacterioses comuns. Até lá!